Na parte 2, a gente vai falar sobre o poder da unidade e o espírito da equipe. Então, meu objetivo nessa parte aqui é mostrar como a unidade foi o fator-chave para a sobrevivência da equipe do Shackleton e como essa mesma lógica pode ser aplicada para construir times fortes, coesos e produtivos. Bom, por que a unidade foi a chave da sobrevivência? Imagine que você está isolado num desses lugares mais frios do planeta, não tem comida, não tem abrigo adequado. Qualquer momento, um dos seus colegas pode sucumbir ao desespero, alguém que está ao seu lado ali pode pirar, né? E o que mantém, o que aconteceu para manter esse grupo vivo em uma situação assim? Então, a resposta é muito simples, que é a noção do time, pois ninguém sobrevive sozinho. Um exemplo lá então da expedição, o Shackleton sabia que se um começasse a fraquejar, todo o grupo poderia ser contaminado e poderia desmoronar. Então, ele assumiu a responsabilidade de manter um espírito de equipe inquebrável. Então, ele fez com que todos se ajudassem, né? Ele fazia isso, um ajuda o outro, ele mantinha a moral alta, né? E fazia com que eles trabalhassem juntos, como um organismo único. Um exemplo para o mundo corporativo é que empresas que crescem são aquelas que têm times realmente unidos e que não competem internamente. Os times fragmentados, onde cada um pensa apenas em si mesmo, entram em colapso na primeira crise. E se uma equipe não confia, se não há confiança um no outro ali, o desempenho acaba despencando. Reflexão, na sua empresa, a sua equipe está verdadeiramente unida ou é cada um por si? Como é que é? Segundo ponto, né, os 3 elementos fundamentais aqui para criar uma equipe forte. O Shackleton não conseguiu isso apenas por sorte. Ele aplicou 3 princípios fundamentais. O primeiro deles é ter as funções claras e os papéis definidos. O que ele fazia? Cada homem tinha uma função específica, não havia espaço para confusão ou para alguém se perguntar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer agora. Não tinha isso. E isso acabava reduzindo o estresse e evitava que o medo tomasse conta. A lição que a gente tira aqui dessa parte é que um dos maiores problemas em equipes é a falta de clareza das funções. Se uma pessoa não sabe exatamente o seu papel, começa a se sentir perdida, desmotivada, e se a equipe não tem metas e funções bem definidas, aí você abre um espaço para o caos, para a divisão se instalar. Uma sugestão prática faça uma pergunta para o seu time, né? Para cada membro. Você sabe exatamente o que se espera de você? Se a resposta dele for vaga, ali tem um problema de liderança que precisa ser resolvido. Segundo, a cultura de apoio mútuo e respeito. Então, o que o Shackleton fazia? Ele criou, o que ele fez? Né? Ele criou uma cultura onde todos ajudavam uns aos outros. Se alguém estava emocionalmente abalado, o outro ajudava. Se alguém estava doente, alguém assumia o seu papel. E ele não permitiu competição e isolamento emocional dentro do grupo, né? Essa competição que não é saudável. Né? A lição que a gente tira disso é que empresas onde tem uma competição destrutiva acabam enfraquecendo o time, né? Essas competições internas destrutivas. Se cada funcionário pensa apenas no seu próprio sucesso, o coletivo fracassa. Né? E os ambientes de trabalho onde ninguém ajuda ninguém tem turnover mais alto, tem um baixo engajamento e também tem conflitos que são constantes. Então a gente tira aqui uma ideia prática, uma sugestão prática, que é, se você lidera uma equipe, procure se perguntar, na minha empresa, há um ambiente onde as pessoas realmente se ajudam ou cada um só pensa em si? Pensa aí, faz uma reflexão sobre esse ponto aqui. E o terceiro ponto é a presença de rituais e rotina estruturada. Então, o que o Shackleton fez? Ele estabeleceu rituais diários para manter a sanidade da equipe. Então, mesmo lá no gelo, eles jogavam futebol na neve, eles celebravam os aniversários, eles mantinham horários de trabalho e também os horários de descanso. Então, isso evitava que o grupo caísse no desânimo e num caos mental. A lição que a gente tira é que as empresas com rituais bem estruturados criam um ambiente mais estável e motivador. E reuniões matinais, por exemplo, né, celebrações de pequenas vitórias, feedbacks regulares, eventos internos, são essenciais para manter a equipe engajada. A Toyota, né, é clássica nesse exemplo das reuniões matinais, diárias, rápidas, para manter o alinhamento, para gerar ali uma motivação, então criar um ritmo de trabalho que é produtivo e coeso. Então, a sugestão aqui é o que a sua empresa faz para manter o espírito de equipe. Então, se a resposta for nada, é hora de criar
algum desses rituais para fortalecer a cultura da organização. Né? Só não vai criar aqueles hakas, aquele vamos rugir como leão, né? Não precisa dessas coisas, tá? Isso aí tem, não precisa fazer algo desse tipo. Existe aqui um compromisso com o coletivo, né? Precisa construir um por todos e todos por um. Se um dos 28 homens lá do Shackleton tivesse desistido, tentado agir sozinho, todo o grupo estaria condenado. Mas a mentalidade que o Shackleton criou foi diferente, né? Ou a gente sai vivo, todo mundo daqui, ou a gente morre junto. O que isso significa para as empresas? Um time forte entende que o sucesso do coletivo é mais importante que o ego individual. Se um departamento falha, por exemplo, toda a empresa sofre. Se um líder quer apenas brilhar sozinho, o time se desmotiva. A NASA mesmo tem um exemplo, né, que eles têm um lema que diz que o fracasso não é uma opção. Então, um astronauta que vai para o espaço depende do trabalho impecável de engenheiros, cientistas, controladores de voo. Então, isso vale para qualquer empresa, né? Se um pilar falha, o edifício todo acaba desmoronando. Sugestão aqui é você se perguntar, na sua empresa as pessoas pensam no coletivo ou pensam apenas em si mesmas? Se a resposta for cada um por si, o time está fadado ao fracasso. Resumindo essa parte 2, então os pontos principais aqui são 5, né? Os times fortes não nascem do acaso, são construídos intencionalmente. Depois, funções claras evitam caos e desmotivação. Depois, o terceiro ponto, a cultura de apoio mútuo torna as equipes mais resilientes. Quarto ponto, rituais organizam o dia e fortalecem a moral. E número 5, o compromisso com o coletivo é a diferença entre um time mediano e um time extraordinário. Uma provocação aqui dessa parte, né, se o Shackleton conseguiu manter a sua equipe unida e mentalmente forte em condições extremas, imagine o que esses mesmos princípios podem fazer pela sua empresa. Então agora a gente vai falar no próximo vídeo, vou falar de um fator essencial para qualquer equipe, que é a comunicação. Como que a gente pode evitar os ruídos, as falhas, garantir que todos estejam alinhados com os objetivos. Tá bom? Te vejo daqui a pouquinho.